Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar de alguns problemas socioambientais que tem na China. A gente só fala do crescimento, como vem se tornando um país rico, mas é bom a gente olhar o outro lado também, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bem, pessoal, desde o início do capítulo eu venho falando que a China ela apresenta um resultado, um crescimento muito grande, acima aí dos 10 dígitos. Teve um recuo agora, mas ainda assim 9% é um valor absurdo, muito alto. E atualmente é de longe o único país que é capaz de rivalizar com os Estados Unidos em termos econômicos, em termos militares, tanto que eles vivem numa guerra comercial, ou seja, cada país tentando melhorar a sua balança comercial e, na medida do possível, impor sanções ou diminuir a representatividade do outro país por meio de acordos comerciais, ou até mesmo taxar o produto do outro país. Tá? Então, quando a gente olha só para esse aspecto da China, a gente vê que, nossa, é um país que está crescendo, tecnologia e tudo mais, mas tem o outro lado da moeda. Aliás, isso tem em todos os países, tá, gente? Não é só porque a gente olha um país que tem um desenvolvimento econômico muito alto que a gente acha que tudo lá funciona perfeitamente. Não é bem assim. Mas vamos conhecer os problemas específicos da China. Não apenas problemas, mas algumas situações em que eles estão. Tá? Então, primeiro, vamos falar de como a China se tornou esse polo tecnológico, essa gigante. Né? É, esse processo de engenharia reversa que eu mencionei com vocês funcionou muito bem na China. Então, quando teve a abertura daquelas ZEs, Zonas Econômicas Especiais, muitas empresas buscando melhores condições, mão de obra barata e tudo mais, foram para essas áreas. E a China fez essa engenharia reversa muito bem. Ela copiou os modelos que eram feitos nas fábricas das multinacionais e criou suas próprias fábricas. Então hoje a China ela já tem autonomia para fazer processador, satélite, computador, celular, infraestrutura tecnológica de modo geral. Inclusive elas são pioneiras e são os principais fornecedores de algumas tecnologias. Então não é uma coisa a se desconsiderar. Esse satélite que vocês estão vendo aí é o satélite Sibers, ele é um satélite sino-brasileiro. Então, o Brasil, aqui no INPE, desenvolveu o satélite e a China ajudou a gente a lançar eles. Isso não significa que eles precisam da gente para fazer alguma coisa, mas ao contrário, nós precisamos deles para fazer esse tipo de lançamento. Então, eles têm essas parcerias com vários países do mundo, tentando, inclusive, aumentar a sua zona de influência, não é? Bom, mas como que isso aconteceu? A gente falou já desse processo de engenharia reversa. E a China, esse processo ele foi bastante funcional. Tá? Esse processo de descentralização da economia a gente já viu. Ou seja, a fábrica lá dos Estados Unidos começa a ter um gasto muito grande com mão de obra. Aí eles vão procurar um mercado fabricante mais barato. Então, vem para o Brasil, por exemplo. Ou para a China, no caso. E nesses países, essas empresas elas acabaram oferecendo suporte para o início da indústria. Então, aqui no Brasil, se do dia para a noite a Ford, a Renault, a Hyundai e outras empresas, outras montadoras falarem: a gente vai sair do Brasil porque ficou muito caro manter a fábrica aqui. O Brasil não tem uma produção própria, não tem uma fábrica, uma montadora brasileira. São poucas as montadoras brasileiras. A gente depende muito dessas multinacionais aqui no Brasil. E lá na China não. Tanto que as empresas e os países reconhecem que eles criaram esse monstro que é a China. Porque sozinho ia ser muito difícil eles desenvolverem tecnologia. Mas, como as fábricas iam para lá, eles acabavam aprendendo, ganhavam um chamado know-how, ou seja, o conhecimento técnico para fazer aquele produto. E quem forneceu? Empresas e países. Então, isso tornou a China uma empresa muito grande. As empresas que foram feitas lá na China muitas vezes não deram lucros, elas davam inclusive prejuízos, mas o Estado chinês bancava essas empresas para que no futuro, caso, por exemplo, essas montadoras multinacionais saíssem do país, quem ia produzir, quem ia sanar, alimentar, abastecer o mercado interno seriam essas empresas chinesas.
Só um ponto. Nesse capítulo fala um pouco da dívida externa dívida externa chinesa, perdão, que é muito alta, de fato, porque o Estado tem que manter muitas empresas, inclusive empresas deficitárias, ou seja, empresas em crise. Porém, não é um problema, porque o tanto de dinheiro que a China tem guardado, isso não é nenhum problema. Tá? Então, dívida externa da China não é algo irrelevante, até por conta do dinheiro que eles têm guardado, do dinheiro que têm investido, das reservas em dólares que eles têm. Tá? Então, isso não é nenhum problema. Então, esse processo de descentralização da economia, centralizar tudo na China, acabou dando a ele essa possibilidade de ser uma fábrica do mundo. Hoje, até por conta do coronavírus, muitas empresas já estudam sair da China. Tá? Por quê? Mesmo que o coronavírus ficasse só na China, isso significaria que a produção ia ficar parada. Então, o mercado mundial ia ser afetado, não é só a China. Então, para evitar futuras crises, a ideia é distribuir fábricas pelo mundo, obviamente procurando os lugares mais baratos, porque enquanto um lugar está enfrentando uma crise, o outro está todo vapor e a produção não vai ser afetada. Tá? Bem, falando de educação agora. A China e, de modo geral, a Ásia, os tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, o Japão e outros países, eles têm um sistema de educação de excelência. Tá? Quando eu falo aqui o chinês médio, eu estou falando uma pessoa que fez ensino médio, ensino fundamental e médio, tá? Não mais que isso. São trabalhadores altamente qualificados, capacitados para fazer serviços técnicos que em outros lugares o trabalhador normal não consegue. Isso todos esses países que eu mencionei, tá? Japão, tigres asiáticos e China. E, além do mais, na China você tem a política de intercâmbio. Então, os alunos que se destacam, eles têm a oportunidade de cursar fora do país, estudar nas melhores universidades do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, e lá eles vão ter acesso aos melhores equipamentos, aos melhores professores, aos melhores insumos. E lá eles vão criar o conhecimento e depois vão fazer o quê? Vão voltar para a China. A Índia faz muito isso, tá, gente? A Índia, quando a gente entrar na Índia, a gente vai ver que é um país pobre, tem muitos problemas lá. E a diferença entre a população mais rica e a população mais pobre é gritante. E eles fazem isso. Quem tem condição de estudar fora, vai, estuda, faz o seu ensino superior nos Estados Unidos, nas melhores universidades, depois volta e aplica aquilo que eles aprenderam lá na Índia. É o que acontece na China. Eles investiram muito em educação, muito em ciência, em muita tecnologia, para ter a capacidade de produção. Novamente aquilo. Se todas as empresas saírem da China, eles conseguem ter autonomia de produção, porque eles têm pessoas capacitadas para fazer isso. Beleza? Agora vamos entrar na qualidade de vida. E aqui a gente começa já a acender a luz da alerta. Porque a China é a segunda maior economia do mundo, o segundo maior PIB do mundo. Em IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele aparece em 85º. É uma posição bem ruim. Tá atrás do México, atrás do Brasil, Uruguai, Cuba, Chile, países ali da própria Ásia, Vietnã, Tailândia, Sri Lanka. Então, o que isso significa? Bom, que mesmo com esse crescimento que a China apresenta, a qualidade de vida da população não é tão alta. Lembrando, o IDH é o índice de taxa de mortalidade, natalidade, expectativa de vida, PIB per capita, todas essas coisas entram no IDH. Então, nessa tabela, tem os dados socioeconômicos do BRIC. Aí não está a presença da África do Sul ainda, tá? Esses dados são de 2010 e 2011. Observe que o PIB da China, aqui nessa primeira tabela, é maior do que todos os outros países juntos. Então a produção deles é muito alta. Tá? A renda per capita, gente, é baixa. Até por conta da população, né? 1 bilhão de pessoas. Mais baixa do que ele, só a Índia. A Índia, como eu falei, é uma população muito pobre. Brasil e Rússia, uma renda per capita semelhante, não é? Aqui, pessoal, crescimento
nós temos aqui a China crescendo ainda em 2 dígitos, lembrando, 2010, tá? O Brasil, 7,5% é um valor absurdo, muito grande. Hoje a gente soa para crescer 7%. Tá? Rússia com 4%, Índia 9,7%. A Índia também vem apresentando um crescimento espantoso. Tá? A população, aí os dois gigantes com mais de 1 bilhão de pessoas, o Brasil hoje tem mais de 200 milhões, e o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Percebam, pessoal, que o IDH da China é bem baixo em comparação com o Brasil e com o da Rússia, e é superior com o da Índia, por questões que a gente já comentou. Esse IDH aqui não é nada bom para um país que tem a economia que a China tem. Então, sinaliza o quê? A qualidade de vida da população chinesa não é das melhores. Porém, essa qualidade vem melhorando. Tá? Se vocês visitarem algum ponto turístico muito badalado internacionalmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, vocês vão ver que a quantidade de chineses é grande. Eles têm saído muito da China, ou seja, o dinheiro chinês está no mundo todo, eles estão gastando muito com o turismo. Alguns bens de consumo tá ficando cada vez mais escasso. Um exemplo que eu posso dar é o chocolate. Chocolate não é um doce muito consumido na China e nem na Índia. Porém, eu não sei por que, nos últimos anos, ele tem caído no gosto dessa população. Então, são 2 bilhões de pessoas a mais consumindo chocolate. Então, o chocolate é um produto que, a médio e longo prazo, tende a ficar mais caro, até porque as produções elas estão sendo fiscalizadas. A indústria do cacau é uma indústria muito obscura, porque utiliza mão de obra análoga à escravidão, utiliza mão de obra infantil. Então, à medida que a gente vai fechando o cerco a esse tipo de trabalho, o valor do produto vai ficar mais caro. As lavouras estão em áreas instáveis. A gente tem grande produção de cacau no Brasil, que é ok. Algumas áreas da África de produção de cacau têm conflitos, então não é uma produção muito garantida. Na Ásia também tinha produção na Indonésia, mas lá está sujeito às intempéries tectônicas, terremoto, tsunami, essas coisas. Então, o chocolate é um produto que vai se tornar mais caro com o passar dos anos. Então, se vocês gostam, aproveitem e consumam agora. Tá? Vinho também não era uma coisa muito consumida pelos chineses, mas eles passaram a consumir bastante. Então, à medida que coisas que eles não consumiam anteriormente, que eles vão consumir agora, a tendência é esse produto ficar mais escasso no mercado e o valor dele aumentar. Tá bom? Porque ele está entrando muito dinheiro na China e é uma preocupação do mundo esse consumo da China, porque é 1 bilhão de pessoas. Não é igual a Índia, que tem 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 quase, mas que 1 bilhão está na linha da pobreza. Não, a população da China já está aumentando, os níveis de população que está na classe média, por exemplo, já está aumentando, então isso significa mais consumo e eventualmente mais lixo. Tá? A China produz muito, muito lixo. Beleza? Bom, problemas ambientais, gente. A China, junto com os Estados Unidos, eles são os maiores consumidores de hidrocarbonetos, né? Petróleo, carvão, gás natural, essas coisas. E eles lideram disparado o ranking de emissão de gás carbônico. Então, essa foto que vocês estão vendo aí, aquele smog, aquela névoa de poluição, é muito comum na China. Muito comum nessas áreas das ZEs, das Zonas Econômicas Especiais. Tanto que eu acho que vocês já devem ter visto nos jornais, né? Começou o coronavírus, a China parou, então os índices de qualidade do ar melhoraram. O calor, as áreas de calor na China melhoraram porque isso absorve muito calor, então se torna muito quente. A visibilidade dessas áreas melhorou porque o consumo de carvão ele diminuiu. Tá? Inclusive a China tem muita usina de carvão que não é a melhor fonte de energia, muito pelo contrário, ela é altamente poluente e para os padrões atuais é pouco efetiva, não é? Então, a China atualmente ela não se preocupa
em mudar a matriz energética, deixar de usar carvão, deixar de usar petróleo, deixar de usar gás natural. Recentemente, elas inauguraram essa usina aí, que é a usina de Três Gargantas. Ela é a maior usina hidrelétrica do mundo, tá, gente? Sinalizando que eles podem mudar. Mudar para uma hidrelétrica, mudar para uma energia nuclear, talvez, mas não está nos primeiros planos. Então, eles vão consumir, vão queimar muito petróleo e muito carvão ainda. Só um adendo para vocês, né? A usina de Três Gargantas, ela tem 32 turbinas. Então, turbina é o módulo que a água vai passar, vai girar e vai gerar a energia. 32. Itaipu tem 20. Só que Itaipu consegue produzir mais energia elétrica por conta do relevo. Então, no ponto de vista ambiental, essa usina é um grande elefante branco, porque ela não tem tanta eficácia assim. A eficiência dela é baixíssima. Ela produz muito porque ela é gigante, mas não é o projeto ideal de uma usina. Então, ela é muito questionada. Dentro dos estudos ambientais, de modo geral, usina é sempre muito questionado, mas essa foi um absurdo, porque ela inundou uma área gigante, é um projeto gigante, extinguiu um dos poucos botos de água doce que existem, que tem o boto da Amazônia, e o outro boto era do rio Yangtze, que acho que não existe, mas alguns outros peixes. Então, mas assim, né? Tem o laudo ambiental? Tem, ninguém vai ligar, porque lá as coisas funcionam desse jeito. Tá? Bem, outros problemas mais no interior do continente, a gente já viu na aula passada, quando a gente fez aquela relação do relevo e da população, sobre as áreas que no interior do país são mais áridas, não é? Então, nós temos aqui no interior da China áreas que fazem parte ali do deserto de Gobi por conta daquela influência das cordilheiras do Himalaia, que não recebe chuva. Então, são áreas de deserto ou áreas semiáridas. Associado ao uso incorreto do solo, a manutenção incorreta desse solo, a gente vê um processo de desertificação bastante avançado naquelas áreas mais agrícolas da China. Então, é uma coisa que tem acontecendo também, o que era campo está virando desertos, beleza? Bom, agora aspectos da população, né? Entre 1970 até 2013, a China ela adotou a política do filho único. Então, cada casal deveria ter apenas um filho. Tinha algumas exceções, então, a população rural poderia ter mais de um filho, assim, né? Caso, sobretudo se fosse mulher o primeiro. O objetivo era o quê? Controlar a natalidade, porque naquela época os índices já chegavam próximos a 1 bilhão, e a ideia era como que a gente vai oferecer escola, saúde, enfim, os serviços básicos para essa população de 1 bilhão de habitantes. Né? Então, e se você tivesse mais de um filho, o que acontecia? Você tinha multas, tá? Ninguém matava ninguém, mas você tinha multas. Essa lei foi abolida em 2013, então a partir daí pode novamente ter mais de um filho. Entretanto, a característica dessa população é de decrescer. Tá? Não é igual à Índia, que só está aumentando. Tá? Não é tão baixo quanto o Japão apresenta, mas os chineses têm pouco mais aí de um filho por casal. E a ideia era que o quê? Eles acreditavam que essa política de filho único acabou tornando a mão de obra mais escassa. Então, se em determinado momento essa política foi adotada porque não conseguia atender todo mundo, a ideia é agora pode faltar mão de obra, então temos que voltar a abolir essa lei e voltar às condições normais de um casal ter mais de um filho, tá bom? Bem, outra coisa bem que a gente tem que falar quando a gente fala de população é que quase toda essa população está concentrada naquelas IEs, né? Naquela área capitalista, até porque lá são os lugares que estão as fábricas. E uma coisa que é muito comum na China, nessa parte leste, são cidades fantasmas, tá? Igual essa que vocês estão vendo. Observem a arquitetura dos prédios, são todos idênticos, correto? Ninguém mora ali. A China, ela consegue fazer uma cidade em questão de alguns meses. Uma cidade, por exemplo, para 1 milhão, 2 milhões de pessoas em alguns meses. Uma cidade onde todo mundo vai trabalhar em uma fábrica, por exemplo.
Porém, às vezes tem uma mudança de estratégia, uma mudança de planos. Olha, não vai fazer mais a fábrica nesse lugar, vai mudar. Então você tem áreas, cidades, fantasmas gigantes na China, onde não tem ninguém morando. E são áreas iguais a essa daí. Um conjunto habitacional gigante para 1 milhão de pessoas e que não mora ninguém. Tá? Tem vídeos aí no YouTube dessas cidades fantasmas que eram tinha algum ponto estratégico porque ia receber uma fábrica ou recebeu e depois a fábrica foi transferida e que hoje não mora ninguém. E fora que nas cidades em que elas existem, a gente tem um inchaço populacional, porque são muitas pessoas vivendo num espaço muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Wuhan, onde possivelmente começou o coronavírus, tem 8 milhões de pessoas. Poucas cidades no mundo têm 8 milhões de pessoas, né? A sua região metropolitana tem quase 20 milhões, é uma São Paulo, gente. É muita gente para uma cidade que a gente nem sabia que existia. Então, bastante gente mesmo concentrada nesses lugares. Bom, como eu havia dito no começo, né, a China ela se tornou a fábrica do mundo. Nesse processo de descentralização, muitas fábricas se mudaram para a China. Então, Nike, Adidas, Apple, Audi, HP, Motorola e mais trocentas marcas estão presentes na China. Para vocês terem uma ideia, a China produz 9% do vestiário do mundo, tá? 75% dos brinquedos e até 90% dos eletrônicos. Isso pode ser tanto em parcial ou com produto final, beleza? Essa foto que vocês estão vendo é de uma empresa chinesa chamada Foxconn. Ela é uma empresa que fornece serviços para Intel, para Apple, para Sony, para Google, para Microsoft, né? E ela faz os produtos dessas marcas. Então, tem uma cidade que eu acho que é Shenzhen, que tem a fábrica da Foxconn, e só a fábrica da Foxconn emprega 500 mil de pessoas. Ou seja, imagina Maringá e Sarandi juntos trabalhando numa fábrica. Essa é a Foxconn. E lá eles produzem, na esteira do lado, produzem o Xbox, na esteira do outro lado produzem o PlayStation, porque é tudo feito lá. Então, olha o impacto dessa fábrica no mundo. Então, é muito difícil você colocar alguma sanção na China ou tentar barganhar alguma coisa, falar, olha, vocês parem de poluir aí, parem de queimar carvão, a gente vai parar de comprar de vocês. Eles não vão fazer isso. Alguns anos atrás, em 2016 talvez, teve uma conferência da ONU, uma Assembleia Geral da ONU, melhor dizendo, e assim, estava todo mundo muito ansioso para saber o que o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Barack Obama, ia dizer, e o que o Xi Jinping, que é o primeiro-ministro da China, iam dizer. Porque tinha uma coisa meio, olha, mudanças climáticas, qual será a postura desses dois países, né? Aí o Obama chegou e falou que é bom para os Estados Unidos, é bom para o mundo, então vai continuar assim. E a China falou a mesma coisa, falou, vocês querem que a gente pare de poluir, parem de comprar da gente. Não vai acontecer, então continua tudo do jeito que está. Então é muito difícil você colocar, impor barreiras, a não ser os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, o porrete diplomático deles é muito maior do que qualquer outro. Porque o mundo depende da China. E é aquilo que eu falei, numa crise interna, o mundo todo vai sofrer. Porque imagina 90% dos eletrônicos passando pela China. E, sei lá, a China entra numa greve geral. Não vai acontecer, mas eles entrarem numa greve geral. O fornecimento de tudo isso estaria comprometido. Então, um dos motivos das empresas quererem sair da China não é ideologia, não é porque lá eles são comunistas, não tem liberdade. Não, é porque está muito centralizado lá. Está muito centralizado e qualquer crise interna pode afetar o mercado como um todo, tá bom? E por fim, eu gostaria de tratar da Chinatown. Chinatown é uma denominação de bairro de chineses em sociedades não chinesas, ou seja, fora da China. Chinatown ficou muito famosa em São Francisco, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e em Nova York, né? E cada vez mais você encontra, sobretudo em cidades globais, né? São Paulo, você vai nas capitais da Europa, Lisboa, Roma, Paris, você encontra bairros que são de chineses. Eu estive em Portugal recentemente e eu fiquei entre um bairro que era paquistanês, indiano, nepalês e o bairro chinês.
Gente, eu andei 40 minutos na rua e eu não ouvi ninguém falando português. Você olhava as vitrines das lojas, estava escrito em português e em chinês, mandarim. Normalmente quem trabalhavam lá eram chineses. Nas maiores lojas tinham portugueses, mas eram funcionários de chineses. E aqui no Brasil a gente tem um processo bastante semelhante. Eu não sei se vocês conhecem a 25 de março ou o Brás, ali em São Paulo, que é o centro do comércio varejista do Brasil. Então, muitas pessoas que têm lojas de roupa, por exemplo, aqui em Maringá, vão fazer as suas compras lá no Brás ou ali na 25 de março. São chineses. Ah, mas eu não vi o chinês. Não, o chinês é o dono do negócio. Quem trabalha para ele é um brasileiro, normal. Mas os donos dos negócios são chineses. Então, nesses bairros, eles acabam controlando a economia, com lojas, com restaurantes. Alguns são bem característicos, igual essa foto aí que vocês estão vendo. Mas no Brás, por exemplo, é normal. Mas você sempre vai ver o chinês que é o dono da loja que vai estar lá no balcão. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até a próxima aula.